Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de processamento digital de sinais. Então, na videoaula de hoje, nós introduzimos o conceito de função de transferência, que seria Hz igual a y de z sobre x de z, ou seja, no domínio da variável complexa z. E o conceito de estabilidade interna. Então, um sistema linear discreto invariante no tempo é assintoticamente estável se e somente se todos os polos de sua função de transferência estiverem dentro do círculo unitário. As raízes podem ser simples ou repetidas. Então, só lembrando que os polos da função de transferências têm a ver com as raízes do polinômio que se encontra no denominador da função de transferência. Um sistema linear discreto invariante no tempo é instável se e somente se uma ou as duas condições a seguir existirem. Primeira, ao menos um polo estiver fora do círculo unitário. Então, basta que um polo esteja fora do círculo unitário para que o sistema seja instável. Existirem polos repetidos no círculo unitário. E 3, um sistema linear discreto e invariante no tempo é marginalmente estável se e somente se não existirem polos fora do círculo unitário e existirem alguns polos simples no círculo unitário. Então, realização de sistemas. Considere a função de transferência abaixo. A ordem da função de transferência determina a quantidade de blocos de atraso. Os coeficientes de realimentação e alimentação direta são os coeficientes dos polinômios do denominador e do numerador, respectivamente, na função de transferência. Então, esses conceitos de coeficientes de alimentação e realimentação direta são muito importantes, principalmente no momento de implementar filtros digitais. Então, aqui nós temos a forma direta 1 para implementar um sistema. Nós temos a forma canônica, nós temos a forma transposta e vamos fazer alguns exercícios para tentar entender como representar um determinado sistema através da utilização de diagrama de blocos. Então, considere a seguinte função de transferência, h de z igual a 2 sobre z mais 5. Então, lembrando que função de transferência é a relação entre a saída sobre a entrada, eu posso substituir h de z por y de z sobre x de z e fazer uma multiplicação em x e depois organizar os termos da equação e aí eu obtenho a seguinte equação. Y de z é igual a 1 sobre z, se 1 sobre z corresponde a um bloco atraso, que multiplica, abre parênteses, 2x de z menos 5y de z. Então, esse sistema aqui, representado por essa função de transferência h de z, ele pode ser representado dessa forma. Então, como eu tenho aqui um sistema de ordem 1, basta um bloco atraso para representar esse sistema. Então, o procedimento análogo é realizado, né? Não vou aqui entrar em pormenores, né? Então, uma vez que eu isolo y de z, basta olhar para esta equação e utilizar o diagrama em blocos para representar o sistema. Então, esse diagrama aqui de blocos representa a função de transferência Hz. Perceba novamente que eu preciso de apenas um bloco atrás devido à ordem do sistema. Então, quantos blocos em atraso eu vou precisar aqui? Somente de um, porque o sistema é de ordem 1. Ok? Bem simples de representar. Já esse sistema aqui, a gente consegue perceber de cara, pela função de transferência, que eu vou precisar de 2 blocos atraso. Então, a gente pode fazer o mesmo procedimento e, isolando y de z, eu consigo agora obter a representação em diagramas de blocos. Então, percebo que, devido à ordem do sistema, eu precisei de 2 blocos atraso para representar a função. Então, aqui nós temos os conceitos de polo e de zero, né? Então, o polo são as raízes do polinômio do denominador e o zero são as raízes do polinômio do numerador, representado aqui no plano complexo dentro do círculo unitário.
Aqui nós temos o diagrama tipo 1, que representa um filtro de primeira ordem. Aqui um diagrama tipo 2, que também representa um filtro de primeira ordem. Aqui a gente pode, a partir da equação, obter a função de transferência, e fica mais fácil localizar a questão de polos e zero. E se o coeficiente alfa é menor do que zero, implica em filtros do tipo passa alta. Se o coeficiente alfa é maior do que zero, implica em filtros do tipo passa baixa. Então, mais uma vez aqui, obtendo a função de transferência, né? Então, o polo é alfa e o zero é zero. Está representado aqui no diagrama, no plano complexo, dentro do círculo unitário. Então, aqui nós temos a representação, diagrama de blocos para filtros de segunda ordem e a respectiva função de transferência com a representação dos polos e zeros. E agradeço a todos por terem assistido essa videoaula e até a próxima.